Olá pessoal que acompanha o Abraço Primas nas redes sociais. Eu estou de volta e hoje estou aqui para mostrar para vocês uma edição super especial de uma atriz que praticamente todo mundo gosta muito. No caso, a edição é sobre a atriz Marlene Dietrich. A Marlene, para quem não conhece, ou então para quem não sabe muito sobre a vida dela, foi uma mulher muito à frente do tempo dela, sabe? É praticamente um dos ícones do feminismo hoje em dia. Marlene Dietrich foi uma das primeiras atrizes que mudaram o conceito do termo símbolo sexual em Hollywood. Por quê? Quando nós falamos sobre símbolo sexual, a gente geralmente imagina uma mulher sexy, com um vestido provocante, uma roupa provocante e bastante atraente. E no caso da Marlene, não. Quando a gente associa Marlene Dietrich e o símbolo sexual, a gente já imagina a Marlene vestida com roupas masculinas, né? E uma pose exatamente mais fria, entendeu? E ela conseguia se desvencilhar desse rótulo de ser uma mulher sensual que precisava, para poder transmitir sensualidade, precisava ser feminina, entendeu? Outra atriz que também seguia essa tendência foi a Greta Garbo. Digamos que a Greta Garbo foi uma das primeiras atrizes que, entre aspas, brincou com essa coisa de gênero, entendeu? Uma mulher se travestindo de homem e tal, e que conseguia mexer com os dois sexos. Pra quem não sabe, a Marlene ficou famosa mundialmente com Anjo Azul. Só que esse não foi o primeiro filme dela. Muitos falam que ela começou sua carreira no cinema com Anjo Azul e tal, e essa informação não é verdadeira. Ela começou fazendo filmes pequenos, né, fazendo figurações em filmes, fez campanhas publicitárias também. Inclusive, ela fez uma figuração no filme Rua das Lágrimas, com a Greta Garbo. No caso, a Garbo era a atriz principal e a Marlene era uma das figurantes ali do filme. O Steinberg descobriu ela através de um show, né? Ele foi num show de teatro, eu acredito, e ele se impressionou muito com ela. Ele estava atrás de uma atriz para interpretar uma cantora de cabaré chamada Lola Lola, né? E foi aí que nasceu o mito Marlene Dietrich. Então, assim, o Steinberg ficou louco por aquilo que ele viu e chamou a Marlene para fazer um teste de câmera, né? Para ver se ela se adaptava ao cinema, porque não adiantava ela ser perfeita lá no teatro, bonitinho, e na frente das telas ela não conseguir transmitir aquele magnetismo que chamou a atenção dele. Então ela fez o teste, né? Correspondeu às expectativas do Steinberg e ela ficou com o papel. E curiosamente, o filme foi muito desacreditado durante a produção dele. Muitas pessoas achavam que o filme não ia ser um sucesso, que o Steinberg tava louco, assim, de colocar praticamente uma desconhecida num papel principal e que ele deveria ter pego uma atriz de nome, mas não, o Steinberg ficou, como que eu posso dizer? Ele falou assim, não, esse meu ponto de vista vai dar certo. E realmente deu. O filme foi um sucesso, surpreendeu todo mundo, surpreendeu o estúdio, até a própria Marlene também. E a partir daí, o mito Marlene nasceu. A Paramount era um estúdio na época, lá no final dos anos 20, 30, da transição do cinema mudo pro cinema falado. Era um estúdio que procurava investir em estrelas internacionais. Então, um executivo da Paramount estava na Alemanha, viu o sucesso que foi o filme e falou assim, não, a gente precisa trazer essa atriz para o nosso estúdio. O Steinberg já havia feito alguns filmes nos Estados Unidos, então o Steinberg já era meio que de casa. Mas a Marlene não, a Marlene era novidade. Então, tanto a Marlene quanto o Steinberg assinaram um contrato com a Paramount, né? Então eles foram para os Estados Unidos. E a partir desse momento, o Steinberg, além de ser o diretor da Marlene, ele também era um mentor, um amigo, ele sempre procurava dar conselhos para ela, profissionalmente, né? Tanto que muitos pensam que quando a parceria deles acabou,
acabou a amizade, muito pelo contrário. A Marlene sempre teve um carinho enorme, uma consideração enorme pelo Steinberg, e ele continuou aconselhando ela até quando ele morreu, entendeu? Então ele dava conselhos de câmera, ele ensinou muita coisa para Marlene sobre iluminação, como se portar ao lado certo, de ficar na câmera e tal. E ela pegou esses conhecimentos e depois que eles romperam a parceria, ela fez questão de utilizá-los. Inclusive, quando ela foi trabalhar com o Hitchcock ficou muito surpreso com o conhecimento dela, porque o Hitchcock tinha uma fama de ser um diretor que, literalmente, ele achava que os atores eram gados. Ele que mandava nos atores, os atores não podiam ter uma opinião própria, e quem desafiava ele, né, acabava sofrendo várias consequências. E a Marlene não, a Marlene foi a única atriz que ele trabalhou que de certa forma ele respeitou, porque ele viu que ela tinha um conhecimento realmente de técnica, sabia onde ela deveria estar na frente da câmera, como deveria ser iluminada e tal, e tipo, o Hitchcock deixou ela meio que se dirigir no filme que eles fizeram, que foi O Pavor nos Bastidores. Quando a Marlene assinou o contrato, ela ainda era desconhecida nos Estados Unidos. O Anjo Azul não tinha estreado nos Estados Unidos. Então, o primeiro filme da Marlene nos Estados Unidos foi o Marrocos. Ela gravou Marrocos, e porque foi uma estratégia dos executivos da Paramount de colocar o Marrocos na frente do Anjo Azul. E por incrível que pareça, deu certo. O filme foi um sucesso e logo depois veio o Anjo Azul. E, tipo, tanto a Marlene quanto o Steinberg, eles foram elevados à categoria de deuses, né? Ele por detrás das telas e ela na frente das telas, né? Então, assim, ao total, a Marlene e o Steinberg fizeram 7 filmes. O Anjo Azul, ainda na Alemanha, Marrocos, Desonrada, Vênus Loira, O Expresso de Xangai, A Imperatriz Vermelha e Mulher Satânica. Durante a parceria, a Marlene só fez um filme com outro diretor, que foi o Cântico dos Cânticos, onde ela foi dirigida pelo Rubem Mamoulian. Foi o único filme, assim, e foi o único diretor que ela trabalhou, além do Steinberg, nesse período. O último filme que encerra a parceria deles é o Mulher Satânica. Após o final da parceria dos dois, a Marlene ela teve que se reinventar, né? Ela teve que provar para Hollywood que ela conseguiria se virar sem o Steinberg, né? Porque muitas pessoas às vezes achavam que a Marlene ela era um sucesso porque o Steinberg era o mentor dela, né? O Steinberg estava por trás dela. Então foi aí que foi a prova de fogo da carreira da Marlene. Então, quando ela terminou a parceria com o Steinberg, ela passou por altos e baixos. Mas assim, chegou a trabalhar com diretores como Hitchcock, que nem eu falei agora. Trabalhou com Fritz Lang, inclusive ela odiou trabalhar com Fritz Lang. Os dois eram da mesma nacionalidade, né? Os dois eram alemães, mas isso não foi garantia de se darem bem, entendeu? Ela chegou a falar que o Fritz Lang foi o pior diretor que ela trabalhou, né? Trabalhou com Orson Welles também e trabalhou com Billy Wilder. Mas ela passou por baixos na carreira dela. Chegou a ser considerada veneno de bilheteria, né? Ela ficou muito chateada com esse termo pejorativo. Mas ela teve um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial. Quando estourou aquele boom do nazismo e tal, da guerra, ela se posicionou ao lado dos americanos, né? E ela foi considerada por isso uma traidora da pátria, né, dos alemães. Inclusive, ela recebeu convites de Hitler para estrelar filmes nazistas, mas ela acabou recusando. E ela não compactuava com isso, com essas coisas. Então, ela se pôs ao lado do inimigo. Por essa posição, ela acabou sendo considerada traidora da pátria. Assim, os filmes dela foram banidos, nenhum filme dela passava na Alemanha e tal. Os próprios alemães meio que acabaram realmente hostilizando ela, a figura Marlene. Tanto que na década de 60, depois que passou esse período da guerra e tudo, ela chegou a ir para a Alemanha e ela foi super hostilizada lá pelos alemães.
Tipo, eles colocaram cartazes falando volte para sua pátria, porque ela conseguiu a cidadania americana. Então isso foi o ponto, assim, foi o golpe de misericórdia, né? Então eles falaram assim, não, ela não nos ama, né? Mas, assim, a gente tem que pensar que não existiam, nem todos os alemães eram ruins, como a história meio que passa, dá a entender que todos os alemães eram nazistas, odiavam negros, homossexuais, judeus, etc e tal. Mas não, alguns eram manipulados. Então, assim, essa massa manipulada foi contra a Marlene. E ela também, ela fez um papel interessante na Segunda Guerra, que ela viajou para entreter tropas, cantava para eles e tudo. E isso para Hitler foi tipo o fim, né? E, curiosamente, uma parte da vida dela que não é muito explorada, que inclusive num dos extras é mencionado, a Marlene tinha uma irmã. E, tipo, a Marlene acabou renegando essa irmã porque a irmã dela ficou a favor dos nazistas. Então, assim, tem um contraponto muito irônico. Enquanto a Marlene tá lá distraindo os soldados na guerra, os soldados americanos e tal, a irmã dela está lá na Alemanha distraindo os nazistas. Ela tinha um cinema onde ela exibia filmes nazistas. Então, isso pra Marlene foi tipo uma desonra, sabe? Então, ela acabou cortando o vínculo com essa irmã e ela acabou até meio que renegando que tinha essa irmã. Então, a partir tipo da década de 50 até a década de 70, a Marlene diminuiu muito o ritmo dela em fazer filmes. Ela se concentrou mais em turnês, então ela saiu cantando música dos filmes, discos que ela lançava, tudo. Inclusive ela chegou a vir até aqui pro Brasil, ela veio pro Rio de Janeiro, onde ela fez um show assim, que foi considerado até por ela mesma assim, um dos maiores shows que ela fez. Ela chegou a declarar que quando ela esteve no Rio de Janeiro, ela teve noção do significado da expressão calor humano, que ela falou assim que nunca se sentiu tão amada como aqui no Rio de Janeiro, a forma como as pessoas receberam ela. Então isso dá um contraponto muito alto com a forma que ela foi recebida na própria terra natal dela, né, na Alemanha. Agora eu vou falar para vocês um pouco dos filmes que acompanham a edição sobre a Marlene. Inclusive, essa edição não é só uma edição sobre a Marlene Dietrich, né? Essa edição, ela meio que exalta esse período que ela teve uma parceria com Joseph von Steinberg, né? Então, os filmes que acompanham a edição são Marrocos, A Vênus Loira, O Expresso de Xangai e Desonrada. Em Marrocos, que foi o primeiro filme americano da Marlene, fica nítido como o Steinberg acreditava muito na Marlene, né? E confiava no talento dela. Inclusive, ele deixa ela cantar em algumas cenas e a gente tem uma noção do magnetismo que a Marlene tinha ao cantar, né? Como que ela hipnotizava as pessoas. Uma cena muito famosa desse filme é uma cena em que a Marlene está vestida de fraque, né? De terno e tal, com um chapéu bonitinha, toda masculinizada. E ela pega um cravo, né, do cabelo de uma moça, pergunta se ela pode pegar, a moça fala que pode, e de repente, assim, do nada, ela dá um beijo na moça, né? Essa cena quase foi cortada do filme. Só não foi cortada porque a Marlene usou um ótimo argumento. Ela falou assim, porque depois ela entrega o cravo pro personagem do Gary Cooper. Então ela fala assim, se vocês cortarem essa cena, como que as pessoas vão entender que aquele cravo parou com o personagem do Gary Cooper, né? Então, a cena ficou e, tipo, essa cena é um dos maiores representantes do período pré-Code, né? Porque é uma cena bastante ousada pra época, foi uma cena que causou bastante burburinho. E a Marlene, inclusive, quando ela está vestida de homem, é uma coisa muito interessante, porque assim que ela aparece, ela já desperta a atenção do personagem do Gary Cooper, né? E se você prestar atenção, ao desenrolar dessa cena, ela tanto flerta quanto rejeita homens e mulheres. Então, assim, quando você for assistir essa cena, preste atenção nela. Você vai ver que tem mulheres que ela tá flertando, mulheres que ela despreza e homens também. O segundo filme da caixa é A Vênus Loira, que pra mim é um dos filmes mais ousados da dupla e do período pré-code. Primeiro porque ele começa com uma cena de nudez no rio, assim, várias mulheres nuas nadando. Então você já vê que realmente é um filme bem pré-code, né?
E segundo, que ele fala de prostituição de uma forma, não fala de uma forma aberta, mas fala de uma forma que você consegue entender que a personagem, em determinadas partes do filme, ela se prostitui, né? Além de ter duas cenas bastante interessantes, que é o contraponto do casal formado pela Marlene Dietrich e pelo Herbert Marshall, que era um ator fantástico também. Na primeira cena, quase no começo do filme, o Herbert Marshall fala pra ela, né, que ele tá sofrendo de uma doença e tal, eles precisam de uma quantia de dinheiro. E assim, o personagem ele tá um pouco envergonhado, então há um jogo de luz. O rosto da Marlene está completamente iluminado, enquanto o rosto dele está coberto pelas sombras, em boa parte, porque assim, ele descobre, né, que ela tá com outro cara e tal, e ele vai confrontar ela, e nesse plano ela está super segura de si, ela acha que ela não fez nada errado, então ela confronta ele, né, ela fala que tudo que ela fez foi pra salvar a família e tal, e depois ela acaba fugindo com o filho. E mais tarde eles se reencontram novamente e ela tem que devolver o filho pra ele. E tipo, nessa parte ela tem o rosto coberto pelo chapéu, que denomina que ela está com vergonha, né? Que ela falhou. Então ele meio que humilha ela, né? Devolve o dinheiro pra ela, humilha ela. E nessa parte o rosto dele aparece completamente enquanto o rosto dela está coberto, né? E outra cena bacana é a cena perto do final, que ela está no cabaré cantando e você consegue ver ela flertando assim com algumas meninas, ela está vestida como homem, então é mais uma cena ousada que a Marlene protagonizou. O próximo filme da Caixa é o Expresso de Xangai. É um outro filme ousado porque ele fala sobre xenofobia, fala sobre estupro, entendeu? É um filme bem pra frente também. Inclusive, soltando um pouco de spoiler, tem a personagem da Anna May Wong, chamada Hui Fei, que ela é estuprada no decorrer do filme, né? Aí ela vai tentar se matar depois disso. E a Marlene aparece e fala pra ela assim, não, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso. E é interessante porque, assim, no filme, as duas personagens, tanto a da Marlene quanto a da Anna May Wong, elas são julgadas por serem que elas são. Porque, assim, a Lili Xangai, ela é uma mulher considerada aventureira, porque ela se envolveu com vários homens e ela é uma mulher segura de si, ela não deixa nenhum homem controlar ela. E a Anna May Wong, além de ser uma prostituta, ela é chinesa, então é onde o filme aborda uma certa xenofobia. Inclusive, o interesse romântico da Marlene no filme, ele chega a tratar mal a personagem da Anna May Wong por ela ser chinesa. O interessante é que a Lili Xangai, ela percebe isso e ela chama a atenção dele, falando que isso é errado. E o outro ponto bacana desse filme é que a maioria dos pré-codes, eles sempre estimulavam a rivalidade entre as mulheres, e nesse filme não. A Lili Xangai, com a personagem da Anna May Wong, elas acabam se tornando amigas, uma ajudando a outra, entendeu? Porque elas estão no mesmo barco, então uma entende a outra. Isso é muito bacana. E para encerrar as curiosidades desse filme, ele chegou a ganhar um Oscar de melhor fotografia, então é um filme bem escandaloso. O último filme da Caixa é o Desonrada. O Desonrada, ele é meio uma cópia do filme Mata Hari, da Greta Garbo. Inclusive, os dois foram lançados no mesmo período. Então, imagina as confusões que aconteceram, né? De ficarem confundindo um filme com o outro, ou até mesmo comparando, né? E, por incrível que pareça, o filme, se você prestar atenção, o roteiro não tem coerência com nada, entendeu? É uma bagunça. E ele foi considerado um dos maiores sucessos do ano, ganhou a maior bilheteria e tal. E o bacana é que a Marlene Dietrich, ela interpreta uma mulher que ela usa os homens através do sexo e ela leva eles à ruína. Ela é uma espiã, né? Então, assim, pra ela conseguir informações, ela usa o próprio corpo e ela acaba arruinando os homens. Só que, como todo pré-code, né? Às vezes dá um final moralista e tal, e no final ela paga por isso, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a edição. Agora eu vou mostrar pra vocês os cards que acompanham a edição. Lembrando que a edição acompanha 2 extras, 2 documentários sobre Marlene Dietrich.
O primeiro é Dietrich, a imagem clássica. É um documentário que aborda um pouco mais o lado pessoal da Marlene, fala sobre suas origens, seus primeiros filmes até ser descoberta por Steinberg. Mostra também como a imagem dela mudou na Alemanha depois dos anos 90, quando as pessoas entenderam que o que ela fez não foi um ato antipatriótico, muito pelo contrário. O outro documentário é Dietrich, o ícone. Ele fala sobre o início da carreira da Marlene, como ela foi descoberta por Joseph von Steinberg, fala um pouco sobre a parceria dos dois e também a criação da figura mitológica Marlene Dietrich. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E para vocês ficarem por dentro das nossas novidades, sigam a gente no Facebook, no Instagram. Temos também o nosso canal no YouTube, o nosso site oficial Obras Primas do Cinema, totalmente reformulado, e a nossa loja virtual Colecione Clássicos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve.